Você já morreu de vontade de responder assim em alemão? O de sempre. Alguém te pergunta, e aí, o que é que você fez hoje? Você fala, o de sempre. Ou então alguém pergunta assim, o que é que você comeu? Você fala, o que é que você comeu para almoço? O de sempre. E aí, o que é que você fez hoje e tudo mais? Ah, nada de especial. É uma forma de responder, né? Então, o de sempre, nada de especial. Ou quando você deseja feliz aniversário para alguém em alemão, aí você fala assim, né? Alles Gute zum Geburtstag. Feliz aniversário. Por que que é alles Gute? Sendo que o adjetivo é gut. Não entendi. Então, um outro exemplo aqui. Por que que você fala assim, ó? Ich möchte was Leckeres essen. Então, eu gostaria de comer algo gostoso. Por que was Leckeres? Por que termina com es? A palavra original é lecker. Por que aqui tem que ser leckeres? Ou, por exemplo, a palavra original é gut. Por que que você fala alles Gute com a letra E no final? A palavra original é üblich. Por que que você fala das übliche e coloca a letra E no final? Então a gente vai entender tudo isso hoje, porque é uma forma de você falar, é uma forma de você resumir ideias em alemão. Então com duas palavrinhas ali você consegue responder, né, até de uma forma completa ali, fica implícito essa resposta completa, e você consegue também falar de forma mais abstrata em alemão, se você entender o tema de hoje, que é adjetivos substantivados neutros. Eu sei que é um nome bonitinho, às vezes é um nome meio complexo para algumas pessoas, mas é um tema muito importante porque você usa o tempo todo em português e você precisa usar em alemão. E você precisa entender também, porque muitas vezes você está lendo ali em alemão, você fala, caramba, eu não entendi nada, por que coloca esse ES no final, essa letra E e tal? A gente vai aprender a falar em alemão dessa forma, beleza? A falar algo do tipo assim, então, o bom é que eu trabalho de casa, então, né, tem a flexibilidade ali. Ou então, velho, não tenho nada de novo para contar. Como é que fala nada de novo em alemão? Tem a ver com o nosso tema de hoje. Ou, que nem eu falei para você, né, alguém pergunta assim, e aí, o que é que você fez hoje? Você fala, o de sempre. A gente vai aprender como é que fala e por que que fala daquela forma, beleza? Então vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Então, o nome do tema em alemão é Adjektive als neutrale Nomen. Então, adjetivos como substantivos neutros, beleza? Vou explicar para vocês então. Veja bem. O que que a gente aprendeu na live passada? A gente aprendeu que a gente pode pegar vários adjetivos em alemão, vários adjetivos alemães, a gente pode pegar eles e substantivar para a gente se referir a uma pessoa, a um ser humano. Eu vou dar um exemplo da aula passada só para você lembrar. Pega o adjetivo, por exemplo, aqui, ó. Bekannt. Bekannt significa conhecido ou conhecida. Por que que isso é um adjetivo? Porque eu posso dizer que uma música é conhecida, que uma marca é conhecida. Como é que eu falo que uma canção, uma música é conhecida? Eu posso falar Dieses Lied ist bekannt. Essa canção é conhecida. Concorda comigo? Beleza. Mas eu posso pegar essa mesma palavra bekannt e fazer dela um substantivo, que é o conhecido ou a conhecida, me referir a um ser humano. Então eu falo assim, então, ele é um conhecido meu. Quando eu falo que ele é um conhecido, eu peguei o adjetivo e transformei ele, fiz com que ele virasse um substantivo. E esse substantivo a gente está se referindo a um ser humano. Então, ist ein Bekannter von mir. Ele é um conhecido meu. Beleza, então eu peguei um adjetivo, transformei ele em substantivo para me referir a um ser humano. Vai acompanhando o raciocínio. Na aula de hoje, o que é que a gente vai fazer? A aula de hoje ela é até mais recorrente na fala. É muito usado isso na fala o tempo inteiro, milhares de vezes, bilhares de vezes todo santo dia. Na Alemanha, na Suíça, na Áustria, quem fala alemão usa isso todo santo dia. Todo santo dia. O que é que a gente vai aprender agora? A pegar vários adjetivos, só que em vez da gente se referir, a gente vai transformar eles em substantivos. Então eles têm artigos também. Então eles levam artigo, eles são escritos, eles são maiúsculos, só que a gente não vai se referir a um ser humano. A gente vai se referir a um conceito abstrato. Ravile do céu, que diacho é conceito abstrato? Quando eu falo assim para você, ó, então, o bom
de morar na Alemanha é que aqui é mais seguro. Então, quando eu falo assim, ó, o bom de morar na Alemanha, esse o bom, eu peguei o adjetivo, bom ou boa, eu substantivei ele, tanto é que eu coloquei um artigo antes, ó, o bom. Só que quando eu falo o bom, eu não estou me referindo a um ser humano. Isso aqui é uma ideia abstrata, né? Então, o bom está se referindo a algo abstrato, mas está qualificando o fato de morar na Alemanha. Então, o bom de morar na Alemanha é que aqui é mais seguro. Ou quando eu falo, por exemplo, assim, ó, Vanesca, o que é que você fez hoje? Quando ela fala assim, ó, das übliche, que significa o de sempre. Das übliche, a gente substantivou o adjetivo üblich e a gente fez com que ele tenha um sentido abstrato. Quando eu falo, o que é que você fez hoje, Vanesca? E ela fala o de sempre, eu não estou me referindo a um ser humano. Não é um objeto palpável, tipo um celular. É um conceito abstrato. Pegou? Então, a gente vai aprender como é que forma isso agora. Vou passar a primeira regra para vocês. Na verdade, a regra é muito simples, velho. São duas regras só. São duas regras apenas. Então, você vai ter um adjetivo. Vamos pegar o primeiro adjetivo. A palavra gut, que significa bom ou boa. Gut. Show? Adjetivo. Você pode pegar esse adjetivo gut, transformar ele num substantivo, e aí ele vai ficar escrito com a letra G maiúscula, porque você transformou num substantivo, e no final você vai colocar a letra E. Só isso, você vai colocar a letra E. Mas você vai colocar a letra E quando essa palavra tiver depois de das, tiver depois desse artigo das, ou tiver depois da palavra alles. Essa é a primeira regra. Tá passando ambulância aí, mas só ignorar. Então, olha só. Depois das palavras alles ou das, então é uma palavra ou outra, o adjetivo substantivado leva a letra E no final. Anotou essa primeira regra? Anota que a gente vai precisar para os exemplos, tá? Vou repetir mais uma vez para você não ficar voando na live. Você tem um adjetivo, gut. Um adjetivo que todo mundo conhece aqui. Gut. Bom ou boa. Você vai colocar a letra E no final se esse adjetivo tiver depois da palavra alles ou depois da palavra das. Então é por isso que quando você fala assim para uma pessoa, ó, tudo de bom para o teu aniversário, ou para o aniversário. Por isso que você fala alles Gute zum Geburtstag. Então tudo de bom para o aniversário. Por isso que fica alles Gute. Por isso que fica com a letra E no final, porque tem uma regra gramatical para isso. Não é na doideira. Tem uma regra gramatical para isso. Depois das palavras das e alles, o adjetivo substantivado recebe a letra E. Vou colocar aqui na tela para você. Presta atenção. Olha só. Alles Gute zum Geburtstag. Letra E no final. Adjetivo substantivado. A gente tá vendo que a letra G tá maiúscula? Porque isso aqui vem do adjetivo gut. Só que ele se transformou num substantivo. Letra E no final. As regras de declinação não são as regras de declinação dos adjetivos, não, tá? É uma outra regra de declinação. Já acabei de falar para você a primeira regra, são duas. Olha que interessante. Das Gute an meinem Job ist, dass ich flexibel arbeiten kann. Olha que interessante essa frase, ó. O bom no meu trabalho é que eu posso trabalhar de forma flexível. Você pode trabalhar no horário que você quiser, desde que você cumpra ali o checklist ali, né? Você cumpra as suas tarefas. Mas olha que interessante. Das Gute an meinem Job ist. Então, das Gute an significa o bom em, mais dativo. Então, o bom em blá, 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 blá. Olha que interessante. Bora mudar a palavra agora para uma outra palavra? Gleich é uma palavra alemã que pode ser um adjetivo. Concorda comigo? Gleich significa igual. Adjetivo. Só que você pode substantivar ele. E olha como é que fica legal. Das Gleiche. Por isso que entrou a letra E no final, por causa da regra que eu acabei de passar para vocês.
E eu repeti essa regra umas 3 vezes. Se você anotou, se você pegou, olha que interessante. Das gleiche. Por isso que tem a letra E no final. Por causa do das. Ich nehme das gleiche wie du. Quando é que você pode usar essa frase aqui? Você está num restaurante com seu parceiro, com sua parceira, e aí esse seu parceiro pede uma comida, pede um prato lá. Não, então eu vou querer sushi. Aí você tá ali indecisa, não sabe o que é que pede, etc. Depois fala, vou pedir a mesma coisa que ele, eu gosto disso também. Você fala, ich nehme das gleiche wie du. Então, eu vou pegar o mesmo que você. É essa frase. Então, aqui é o mesmo, das gleiche, o mesmo. Por que é substantivado? Tá vendo que tem um artigo antes? O mesmo. Vou pegar o mesmo que você. Só que a gente está se referindo a um ser humano? Não, está se referindo a uma comida. Então, ich nehme das gleiche wie du. Vou pegar o mesmo que você. Se ligou? Bora para um próximo exemplo aqui que interessante. Se eu falo assim, ó. Se eu falo para você assim, ó. Imagina que eu tô conversando contigo. E aí, você tá falando algumas coisas que eu não acho tão interessante e tal. Chega para você e fala assim: você tem algo interessante para contar? Né? Então, hast du was Interessantes zu erzählen? Então, você tem algo interessante para contar? Olha que legal. Existe o adjetivo em alemão interessant? Existe, é até parecido com o português, né? Interessante, só que em alemão para ali na letra T. Interessant. T mudo. Beleza. Por que então na frase, na pergunta, né? Hast du was Interessantes zu erzählen? Por que tá terminando com ES, velho? Por que tá terminando com ES esse adjetivo? Tá interessantes. E depois nem substantivo tem, então nem é um adjetivo propriamente dito, não tá ali antes de um substantivo, não tá qualificando um substantivo. Por que é Hast du etwas Interessantes zu erzählen? Por que é desse jeito? A gente agora então vai entrar na segunda regra do tema de hoje. Sabe qual é a segunda regra? Preste bastante atenção. Vou repetir a regra 2 vezes, tá? Só para você não dizer que você não entendeu. E aí você anota. A regra é a seguinte. Você vai colocar ES, no final do adjetivo quando ele aparecer depois das palavras etwas, nichts, viel, wenig e ein bisschen. Ravir foi palavra demais, pelo amor de Deus, é muita coisa. Vou repetir. Você vai colocar ES no final do adjetivo. Para quem não gosta de regra, pode ficar tranquilo. Essa regra é importante, mas eu vou te explicar o que é que vai afetar na sua fala. Por que é importante você saber disso para falar em alemão direitinho. Você vai colocar ES no final do adjetivo. Depois que esse adjetivo, quando esse adjetivo aparecer depois dessas palavras aqui, ó. Etwas, nichts, viel, wenig e ein bisschen. Se eu fosse você, eu memorizaria pelo menos as 2 primeiras, que isso aí é o pau que dá o tempo todo aí, acontece o tempo todo. Quais são as 2 primeiras? Etwas e nichts. Isso é usado o tempo inteiro. Depois das palavras etwas e nichts, você vai ver isso o tempo inteiro. É por isso que, por exemplo, quando alguém fala assim, te pergunta: Ô Isis, o que é que você fez hoje, Isis? E a Isis quer falar assim, o de sempre. Ela pega o adjetivo üblich. Não, vou dar outro exemplo aqui, melhor. Que nem eu dei o exemplo do interessante, né? Vamos lá. Interessante, então, é um adjetivo, termina com a letra T. Por que fica etwas interessantes? Algo interessante, ou algo de interessante. Porque não estou usando a palavra etwas antes. Então eu pego o adjetivo interessante e coloco ES no final. Então é por isso que fica assim, ó. Olha que pergunta massa, né? Hast du was Interessantes zu erzählen? Você tem algo de interessante para contar? Raviri, que loucura, né? Por que é was aqui e não tá etwas? Porque na fala é muito comum, em vez de falar etwas, você fala só was. Mas aqui não é aquele was que significa o que não, tá? Não é para confundir.
Eu coloquei o apóstrofo de propósito para você saber que aqui é uma abreviação da palavra etwas. Beleza? Qual é a tradução de was interessantes? Algo de interessante. Algo de interessante. Então, estou me referindo a qualquer coisa. Não é um ser humano. É qualquer coisa abstrata, um assunto, uma ideia, um conto, uma história. Então, pô, você tem alguma coisa interessante, você tem algo de interessante para contar? Hast du was Interessantes zu erzählen? Olha que massa, né? Beleza. Bora pegar um outro adjetivo, então? Pegar o adjetivo lächerlich. Sabe quando você chega e quer falar para alguém assim, isso é ridículo. Você tá aqui na Alemanha, você tenta entrar num lugar e a pessoa te barra e fala que já tá cheio o local. Se você quiser ironizar, você fala, das ist lächerlich. Então isso é ridículo. Ou toda vez que você tiver algum tipo de rejeição, sofrer algo que você acha que é injusto e que aquilo é ridículo o que está acontecendo, você pode falar a seguinte frase em alemão. Das ist lächerlich. Isso é ridículo. Eu já usei essa frase várias vezes quando eu fui mal atendido num local, quando eu fui resolver alguma coisa num banco e eles se negaram mesmo eu tendo o direito, eu percebi que eles estavam com má vontade. Eu larguei o doce e falei, das ist lächerlich. Então isso é ridículo. Né? Beleza. Então, lächerlich é um adjetivo. Só que você pode substantivar ele. Tornar ele um substantivo e você fala assim, ó. Etwas lächerliches. Lächerliches. Com ES no final. E o sentido fica algo ridículo. Vou dar um exemplo para você. Então, supondo que alguém te enrola, te conta uma lorota lá para não te atender devidamente, para não resolver seu problema. E você chega para a pessoa e fala isso aqui na cara da pessoa. So etwas lächerliches habe ich noch nie gehört. O sentido disso é tipo assim, algo tão ridículo assim eu nunca ouvi. Algo tão ridículo assim eu nunca ouvi. É você dando aquela resposta, dizendo para a pessoa, cara, é ridículo o que você está falando. Né? Como é que você não quer me atender direito, não quer ali cumprir com o seu dever ou aceitar que eu tenho direito nisso aqui, isso é ridículo. Nunca ouvi uma coisa tão ridícula como essa. Então, so etwas lächerliches habe ich noch nie gehört. Presta atenção. Aqui o was, como eu falei, é a abreviação de etwas, tá? Então, toda vez que na aula de hoje você se depara com isso, é porque é etwas. Agora, tá vendo que depois da palavra etwas, o adjetivo fica com es no final? Tá dentro da regra que eu acabei de passar para vocês. Tá dentro da regra. Então, isso tem regra para isso. Por isso que é assim. Bora para um próximo exemplo? Olha que massa. Ich erwarte nichts Gutes von ihm. Qual o significado disso aqui? Vai pensando no significado dessa frase. Mas eu quero uma reflexão de você que está aqui desde o começo. Eu boto muita fé em quem entra na live no começo e fica até o final assistindo, porque a pessoa aprende com profundidade. Presta atenção. Você viu no exemplo que eu dei há uns, sei lá quantos minutos atrás, mais no começo da live? Eu não dei um exemplo com alles Gute e a palavra, o Gute estava terminando com a letra E. Alles Gute. Não tinha esse S. Por quê? Porque tá dentro da primeira regra que eu passei. Só que isso aqui, ó, tá dentro da segunda regra. Por quê? Depois da palavra nichts. Você pegou, quem tá desde o começo da live, pegou o que eu tô falando. Então, a Flávia comentou, de você não esperei nada diferente. Quase, tá quente. Na verdade, aqui tá no presente, né? Tá tipo assim, eu não espero nada de bom. Não é nem diferente, não. Eu não espero nada de bom. Nichts Gutes. Eu não espero nada de bom dele. Então, é uma pessoa que é mentirosa, blá, blá. Então, você não espera nada de bom daquela pessoa, você já até se afasta dessa pessoa, né? Então, von ihm, dele, tá? Tia Oliveira botou deles, mas von ihm, dele, aqui no caso, ele no dativo. Ich erwarte nichts Gutes. Mas foca aqui no tema de hoje. Nichts Gutes, nada de bom. Com ES no final, se ligou? O adjetivo gut, com ES no final. E com G maiúsculo, porque ele se tornou um substantivo. Muito massa, né, velho? Quando você domina isso aí. Bora pro próximo exemplo? Muito usado no dia a dia também. Essa aqui, você vai precisar usar em algum momento. E quem se relaciona com algum nativo ou nativa vai usar isso aqui
nos próximos dias vai usar isso aqui. Que é tipo assim, então, eu tenho um negócio importante para te falar. Eu tenho que te falar um negócio importante. Tem a ver com o nosso tema de hoje, essa frase. Olha só. Olha que massa. Mas antes eu preciso falar isso aqui, ó. O que é que significa em alemão wichtig? Vocês sabem que wichtig é um adjetivo que significa importante. Então, sei lá, esse livro é importante. Dieses Buch ist sehr wichtig. Você é importante. Du bist sehr wichtig. Você é muito importante. Wichtig é um adjetivo. Show de bola. Esse adjetivo, ele pode se transformar num substantivo neutro, que é o tema de hoje. E aí, depois da palavra etwas, você pega a palavra wichtig, que é o adjetivo, e tem que colocar um ES no final. Isso é uma regra de declinação mesmo. Ó, por isso que você fala assim, ó, eu tenho que te falar algo importante. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Preciso te dizer, preciso te falar, preciso te dizer algo importante. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Preciso te dizer algo importante. Eu também traduzo como uma parada importante, não tem problema não. O importante é manter o sentido. Eu tenho que te dizer uma parada importante. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Por isso que se escreve dessa forma. Essa aula de hoje é para te trazer uma clareza nisso aqui, ó. Porque muita gente fica torando a cabeça com a interrogação na cabeça, pensando, por que tá com ES no final? Por quê? Por causa da segunda regra que eu já passei para vocês. Bora continuar com mais exemplos? Imagine só que você mora, ou tá no Brasil ainda, mora numa cidade que não tem muito atrativo, só tem bar, ou você mora também em algum país aqui de língua alemã, mas numa cidade pequenininha e tal, que não tem muita coisa também, não tem muita opção de lazer, etc. E você fala assim, poxa, não tem nada de interessante nessa cidade. Enfermeiro feliz falou, das Thema ist sehr wichtig, ganz genau. Então você mora numa cidadezinha pequena, não tem nada para oferecer ali na cidade, quase nada de lazer, etc. Você tem que sempre ir para uma cidade um pouco maior, caso queira ir para um rodízio, uma festa legal, algum atrativo diferente e tal. Então você que mora nessa cidade pode falar isso aqui, ó. Es gibt nichts Interessantes in dieser Stadt. Ó que interessante, ó que legal. Interessante é um adjetivo, só que aqui ele está sendo usado como um substantivo. É esse no final, porque antes tem a palavra nichts, você já pegou a regra, né? E o I maiúsculo, por quê? Porque todo adjetivo substantivado, ele é sempre maiúsculo como os adjetivos. Estão pegando? Es gibt nichts Interessantes in dieser Stadt. Não há nada de interessante nesta cidade. Beleza? Não há nada de interessante nessa cidade. Poxa, Ravili, você mostrou vários adjetivos. Você mostrou gut, você mostrou wichtig, você mostrou interessante, que foi o caso agora, você mostrou lächerlich. Eu posso fazer isso com todos os adjetivos? Não, não são com todos os adjetivos. Mas com uma porrada de adjetivo quando você quer falar de forma abstrata, assim, algo de interessante, algo de engraçado, algo de importante, algo novo, não sei o que. Você pode falar. Etwas Neues. Etwas Neues significa algo de novo. Então, lembra bem. Então quer dizer que quando eu quero falar isso em português, quando eu falo isso em português, eu fiz algo de bom, algo de novo, algo de interessante. Em alemão eu coloco etwas antes e eu pego o adjetivo, coloco es no final. Exatamente. Pegou o bizu agora? Agora acho que o bizu encaixou, né? A pecinha ali deu encaixada agora. Vou repetir. Você quer falar em português. Velho, algo de importante. Eu preciso fazer uma parada importante ou algo importante. Eu preciso, né? Algo importante, algo bom, algo engraçado, algo não sei o que. Então você usa etwas, o adjetivo com es no final. Da mesma forma, se você quiser negar, não, Ravili, eu quero falar assim, nada de importante, nada de bom, nada de engraçado, nada de não sei o que lá. Então você vai usar a palavra nichts
que é nada, o adjetivo com S no final. Então, nada de especial, nichts Besonderes. Nada de bom, nichts Gutes. Nada de novo, nichts Neues. Nada de interessante, nichts Interessantes. Pegou o bizu? Agora eu acho que encaixou. Agora eu acho que encaixou. Bill Fortes falou, a live vai ficar salva. Normalmente eu salvo a live, só quando dá algum problema aí que eu não consigo salvar, né? Às vezes acontece um problema técnico, eu não consigo salvar, por isso que é importante estar ao vivo aqui na live. Mas eu pretendo salvar sim. Vamos lá então, para um próximo exemplo. Agora com a palavra neu. Neu é um adjetivo, vocês conhecem. Neu é o quê? Novo. Ó, a Michelle tá participando aí, ó. Flávia falou top, obrigado Flávia, tamo junto. Michel. Ah, não é Michele, não, é Michel, né? Michel. Michel falou, ich muss was Wichtiges. Faltou só um verbo no final agora para frase ficar completa. Frase ficar completa. Ich muss was Wichtiges. Qual é agora o verbo no final? Aí você pode colocar uma porrada de verbo no final, a depender do que você quer dizer, né? Lacera falou que encaixou. Então, show de bola. Vamos que vamos. No próximo exemplo, é você conversando com alguém, batendo papo e na sua opinião, você quer falar assim, então, através de viagens, né, o ser humano pode aprender muitas coisas, né? Através de viagens pode-se aprender muitas coisas. Você quer falar isso de uma forma assim genérica, né? Batendo um papo com alguém ali e tal. Você fala, então, através de viagens realmente pode-se aprender muitas coisas. Então, esse muitas coisas, o muito aí, muitas, né? Vai ser ou muita coisa, também daria para traduzir assim. Então, viel. Depois da palavra viel, o adjetivo substantivado também leva ES no final. Eu tinha falado isso na regra. Então, você vai falar o quê? Viel Neues. Não dá para falar viel neu. Tá errado, é errado. Não é usado e tá errado. É viel Neues. Né? Muita coisa. Ou muita coisa não, desculpa. É muita coisa nova. Viel Neues, muita coisa nova. Ravile, mas não tem a palavra coisa na frase alemã. Não precisa ter. Você tem que manter o sentido. Viel Neues, muita coisa nova ou muitas coisas novas. Então, chegar para você e falar assim, ó. Durch Reisen, através de viagens, kann man viel Neues lernen. Então, através de viagens, pode-se aprender muita coisa ou muitas coisas. Beleza? Ti colocou fila noias. Não. Fil noias. Beleza? Não é plural, nada disso. É singular. Mesmo que você ache que é plural, não é. Esse é S no final, não é para dizer que está no plural, não. Tá na declinação fixa. Tia Oliveira, nichts Besonderes in dieser Stadt. Com R no final. Dieser. In dieser. Enfermeira, essa live é muito rica e não pode deixar sem salvar. Boa, vou salvar sim, tomara que dê certo, não dê nenhum bizu. Bizu não, bug. Links, só para entender melhor, isso se aplica quando é algo mais vago? Exatamente, quando é algo mais abstrato. Se você falar, se estiver se referindo a um ser humano, já é o tema da live anterior, da live que a gente fez segunda. Se eu falar, por exemplo, isso é importante para eu falar com você. Então, mas aí muda um pouquinho, né? Porque se você fala isso é importante, né? Das ist wichtig. Oder ich hab was... Ah, não, aí já entra no tema de hoje, ó. Ich hab was Wichtiges zu sagen. Eu tenho algo importante para dizer. Então, tudo depende de como é que você vai formular a frase, entendeu? Isso é importante. Porque quando você botou isso é importante, dá para traduzir das ist wichtig. Agora, se você fala assim, eu tenho algo importante. Então, o bizu tá nesse algo, sacou? Algo importante. Então, etwas Wichtiges. Algo importante. Aí você usa o tema de hoje. Acho que você até escreveu um pouco mais embaixo, né? Deixa eu ver aqui. É porque às vezes não dá para acompanhar todos os comentários. É diferente de algo importante ou nada de importante, entende? Então, eu acho que já respondi, né? Tomara que sim. Então, se você falar assim, né, isso é importante, aí realmente não vai ser etwas Wichtiges, vai ser das ist wichtig. Beleza? Vamos lá, continuando. Ich muss eine neue Reise machen. Etwas Neues. Neues. Faltou um S no final.
beleza? Enfermeiro feliz falou. Você tem um Vorbereiten Kurs, B2 für Pflege? Não, eu não trabalho com preparatório para prova. Não preparo enfermeiro para prova, não preparo ninguém para prova nenhuma. Mas eu preparo para o dia a dia. Dentro do meu treinamento tem várias aulas para quem é enfermeiro. Tem aulas mesmo voltadas para quem é enfermeiro, para quem trabalha com idosos e etc. Vários textos e áudios, várias aulas. Mas não prepara. Meu treinamento é do zero ao avançado para quem quer aprender a falar no dia a dia, nessas várias situações práticas, conhecendo alguém no médico, resolvendo alguma coisa prática de carro, no mecânico, na padaria, no quiosque, no setor estrangeiro, em tudo que é situação que você imaginar. Tem a parte gramatical toda, tem tudo que você imaginar, que você precisa para falar alemão com confiança no dia a dia. Mas não é um preparatório para provas, entende? Eu odeio isso. Eu sei que é importante, eu sei que muita gente precisa ter um certificado, eu precisei ter. Lá atrás eu precisei ter certificado também para apresentar no setor estrangeiro, para entrar na universidade para fazer mestrado, tudo direitinho. Eu entendo que é importante, mas eu não quero ajudar as pessoas a passar em prova, porque prova e certificado é a mesma coisa que nada. Muita gente tem certificado avançado e não consegue falar no dia a dia. Por quê? Porque o preparatório para passar em prova não é um preparatório. Infelizmente, essa é a realidade. Eles não preparam para você ser independente, para você se virar no dia a dia. Fica te preparando para você entender uma linguagem mais científica, uma linguagem mais do ambiente acadêmico. Sendo que às vezes, velho, você não está fazendo a prova necessariamente para entrar na universidade. Você está fazendo, você quer permanecer aqui para viver, para trabalhar na sua área e etc. E vira um excesso de formalidade absurdo, sendo que a principal necessidade que a gente tem num primeiro momento é resolver burocracia, conseguir conversar, conseguir fazer amizade, conseguir fazer uma ligação, ir no médico. Eles não estão preparando para o dia a dia, eles ficam preparando para você passar em prova. E como eu sou puto com isso, eu não quero medo com o negócio de preparar para a prova. Ah, na prova cai tantas questões, você tem tantos minutos para fazer a prova, o macete para a redação é esse aqui. Não quero medo com isso. Eu quero preparar para você ser um falante independente de alemão, falar com confiança no dia a dia, falar gíria, usar expressão, manter sua personalidade, trabalhar na sua área, falando o alemão que está na boca do povo. Não é alemão quadradão, sem gíria nenhuma, parecendo que você está no jornal, parecendo que você está falando, você é apresentador do Jornal Nacional. É ridículo, esse alemão quadradão é ridículo, ridículo. Ninguém fala assim no dia a dia, ninguém. Eles ficam te preparando para você virar o William Bonner. Por isso que você fica, meu Deus do céu, esse idioma é impossível. Claro que é impossível. Quem quer falar nesse nível de formalidade? Ah, Ravilha, eu quero, você é exceção. E ninguém fala assim no dia a dia. Beleza? Aí eu preparo, no caso, para as pessoas se comunicarem no dia a dia. Vamos lá, Lins, isso aí, compreendido, não sendo específico, se aplica. Exato, mas de forma mais abrangente. Ricardo, ich habe nichts Wichtiges zu sagen. Tá correto? Tá corretíssimo. Ich habe nichts Wichtiges zu sagen. Ó, vou pegar o exemplo que o Ricardo, quando eu leio rápido, fica Ricardinho, né? Mas é Ricardo Rainho. Mas vamos lá. Pegar o exemplo que você deu aí, para mostrar um bizu pra galera. Olha como o Ricardo escreveu. Ich habe nichts Wichtiges zu sagen. Tá correto o que ele escreveu? 100% correto. Recomendo escrever assim? Claro, recomendo. Tá correto. Como é que a galera escreve no WhatsApp? Entre amigos. Ich hab. Aí já escreve, não escreve hab com a letra E no final. Ele já corta a letra E do final. Ich hab. Em vez de escrever nichts, conforme tá aí, N-I-C-H-T-S, escreve N-I-X. Nix. E a pronúncia é nix. E fala o restante. Então, como é que fica na escrita informal e na fala? Na fala informal, tá? Tá conversando com o alemão. Ich hab nichts Wichtiges zu sagen. Ich hab nichts... Se ligou que é rapidinho? Então, ich hab nichts Wichtiges zu sagen. É assim que você vai ouvir, frequentemente, né? Não todo 100% das pessoas, mas frequentemente você vai ouvir assim. E na fala informal ali, na escrita informal, vai estar escrito assim. Percebe? Então, é muito mais estratégico você aprender o melhor dos dois mundos. Eu não sou contra o alemão formal. Não é isso. Eu sou a favor da união. Você pega o alemão formal e ensina também o alemão informal. Mostra, ó,
Isso aqui é o gramaticalmente correto. Isso aqui você vai, né, se deparar com isso aqui lendo artigo científico, lendo noticiário de uma forma geral, lendo tudo aquilo que está, né, que foi escrito corretamente, vai estar dentro disso aqui. Mas, no dia a dia, a galera fala dessa forma aqui, usa essa gíria, abrevia dessa forma, na fala, a pronúncia é essa aqui, acelera a fala conectada e etc. Então, todo o ensino de um idioma, ele tem que envolver esses dois mundos. Ele tem que te dar ferramentas, te dar informações para te trazer mais tranquilidade e uma visão aberta de como é que tudo funciona. Agora, como é que eles ficam só no mundo formal e não abrem sua mente para aquilo que está sendo muito mais usado no dia a dia? E aí você se ferra, você vai para o dia a dia de meu Deus e fala, não estou entendendo nada que esse povo está falando. É muito rápido. Que palavra é aquela ali? Por que essas palavras eu não conheço? Claro, a galera tá usando gíria, a galera tá usando expressão. Árvore, mas a galera mais jovem. Não, você acha que gente adulta ou idosa não usa expressão, não é? E idoso usa mais ainda, usa uns ditados, um negócio assim das antigas. Todo ser humano, pelo menos eu não conheço todos os idiomas do mundo, mas dos idiomas que eu conheço, em todos eles tem expressões idiomáticas. A gente está usando isso o tempo inteiro, o alemão também. Sabe quando a gente fala... Vocês me perguntam... Na verdade, vocês têm o maior desejo de aprender tudo isso. Vocês me perguntam direto, todo dia pergunta. Como é que fala em alemão puxa-saco? Puxa-saco é uma expressão informal. Tem em alemão algo nessa linha? Tem. Puxa-saco. Só que em alemão... não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu vou digitar. Sabe lambe-se? Lambe-se. Que é sinônimo de puxa-saco. Em alemão, a tradução é mais nessa linha, que é Arschlecker, que é o lambe, que é puxa-saco, né? Tem alemão? Tem. Aí você acha que a galera no trabalho ali, que não gosta do puxa-saco do chefe, tá conversando entre eles, os colegas de trabalho. Tu acha que a galera tá ali na formalidade? Não, tá conversando de modo informal. Vai pegar o coleguinha lá que é puxa-saco do chefe e vai chamar de Arschlecker. E aí, às vezes você tá ali ouvindo e você não tá entendendo nada, porque tá rolando expressão, tá rolando gíria, tá rolando um monte de coisa. Que, claro, com muito, muito contato, você vai pegando uma coisa ali, outra coisa ali. Só que demora muito tempo para você entender tudo isso, se você estiver sozinha ou sozinho nessa pegada. Agora, imagine só, você tá sendo preparada para isso, tá tendo material pra caramba com isso, toma de informação, material, tira dúvida e tal. Aí você acelera absurdamente o aprendizado. Entendeu? Exato, é a expressão moin, né? Substitui, por exemplo, exatamente o Guten Morgen. Na verdade, substitui o Guten Tag, né? Porque o moin substitui Guten Morgen e o Guten Tag. Você pode usar moin o dia inteiro. Ich kaufe dir nicht ab. O genau, outra expressão. Né? Ich kaufe é uma frase feita. Né? Ich kaufe dir nicht ab. Você não tá botando fé naquilo que a pessoa tá falando e tudo mais. Então existem várias frases feitas assim, sacou? São milhares, não só em português, mas em alemão também. E tudo isso acelera seu aprendizado. Quando você vai aprendendo isso, você se sente mais à vontade. Você fala, caramba, agora eu consigo falar em alemão aquilo que eu mais amo falar em português, aquilo que eu quero falar o tempo todo. Percebe? Muita gente fica assim, Ravili, você não tem um e-book não dessas coisas que você posta aqui no Instagram? Meu Deus do céu, tem mais de 1000 postagens. Eu quero aprender todas essas frases aí e tal. Velho, tá tudo dentro do meu treinamento. Não vou... eu tenho que oferecer uma transformação. Não pode também ficar assim... Não é só gíria. Tem que ser gíria, tem que ser expressão, tem que ser a gramática, tem que ser texto e áudio, tem que ser compreensão auditiva, tem que ser fala conectada, como é que escreve, como é que fala, tem que ser tudo. Curso de pronto tem que ser um mundo, uma parada bem holística, bem grandiosa, para você aprender da maneira mais eficiente do mundo. Infelizmente não. É infelizmente para né, quem está aprendendo ainda. Para mim é bom, do ponto de vista de eu conseguir causar uma transformação em vocês. Para mim é bom que o ensino tradicional de alemão é uma bosta. Para mim é bom. O que é ruim? É que a galera, primeiro eles pensam, o ensino tradicional é muito bom, eu vou começar por ele. Aí entra, quebra a cara,
Aí, né, tanto é que a maior parte dos meus alunos, eles já têm certificado de B1 e B2, mas não conseguem falar alemão. Aí eles entram no meu treinamento. Então, o meu treinamento ele é muito procurado quando a pessoa ela tentou de diversas formas aprender alemão e não conseguiu. Aí entra no meu treinamento, e aí por isso que eu tenho uma porrada de depoimentos, que eu nem ando postando muito não, mas vai ter uma fase que eu vou começar a postar uns depoimentos, que eu tenho aqui centenas de depoimentos, vocês vão ver a galera falando do meu treinamento, mas não tá nessa fase ainda não, vai chegar na fase. A Sibeli falou, esse eu aprendi com você. Ah, boa, muito bom. Não, a galera tá aprendendo muita coisa e tá colocando em prática, né? Cada dia eu recebo ali uma mensagem de alguém falando, porra, velho, obrigado, eu tô usando isso aqui porque eu aprendi com você, etc e tal. Vamos pra cima, galera, é isso aí. Amanhã, sabe o que é que vai ter às 20 horas? Amanhã a gente vai fazer uma revisão do que vocês me perguntaram nos últimos 7 dias. Todas as frases curtas, amanhã às 20 horas a gente se encontra e sai revisando uma por uma, beleza? Beijão pra vocês, abraço e bora pra cima, sem dó. Tamo junto.